Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Let's bora! Vamos! Estamos ao vivo. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Racine e Renan, bem? Boa noite. Então, semana passada nós falamos sobre a história da língua e a gente percebeu que a língua foi sofrendo alterações na questão sincrônica e diacrônica. E isso é o que diz respeito ao assunto das aulas de hoje e de semana que vem. Ou seja, todas essas mudanças praticadas na língua, elas estão no âmbito da variação linguística. E hoje, pegando ainda um gancho dessa mudança histórica, nós vamos falar da variante temporal e da variante situacional, beleza? Bem, e aí é muito importante a gente entender que variação linguística só acontece com língua viva. Lembrem-se disso, a gente já comentou sobre esse ponto. A língua viva é aquela que tem falantes nativos. E aí, por que o falante nativo é aquele que pode promover mudanças na língua? Porque o falante nativo é o conhecedor nato dessa língua. É aquele que mais conhece a língua. E justamente por ele conhecê-la tão bem, ele é capaz de promover alterações, melhorias, surgir, né? Fazer com que surjam novas palavras, enfim. Ele pode tornar a língua cada vez mais robusta, ok? Numa língua morta, isso não é possível. Por quê? Aquele que aprende não se torna um conhecedor nato da língua. Bem, e aí uma língua viva é uma língua que é construída numa ideia heterogênea, ou seja, ela não é homogênea. Se ela não é homogênea, ela é heterogênea, significa dizer o quê? Homo igual, hétero diferente. É uma língua que muda bastante. É uma língua muito plural. É uma língua que muda de acordo com diversos fatores, como localidade, idade, religião, nível social, questão financeira, instrução, bagagem de leitura, os contatos sociais que a gente estabelece, que a gente trava na vida. Então, tudo. A publicidade está em constante evolução e requer parcerias que têm capacidade de inovar. A Imperial Brindes é a sua parceira de excelência e leva esse compromisso muito a sério. Garantimos a qualidade de todas as 3.000 referências de produtos em nosso catálogo. Estamos empenhados em dar uma resposta para seus pedidos, desde o primeiro contato à expedição, passando por um rigoroso controle de qualidade. Imperial Brindes, o seu parceiro de excelência. Se você ganha mais de 10 mil reais por mês e é responsável financeiramente pela tua casa, você sabe que isso parece ser muito dinheiro, mas na verdade não é.
E existe uma solução para você expandir o teu orçamento sem precisar trabalhar mais. Isso acontece através do mercado financeiro. Mas não é investindo com o gerente do banco, nem com o assessor de investimentos em produtos caros e ineficientes. E sim, através da renda variável, uma estratégia muito simples, que qualquer iniciante, com apenas uma semana de estudo, pode implementar e ter retornos de mais de 100% com segurança. Eu estou falando dos ganhos explosivos. Se você tem curiosidade para entender um pouco mais sobre essa estratégia que muitas pessoas já estão usando realmente para expandir o seu orçamento e botar até um salário extra no bolso todo mês, clica nesse botão, porque nessa semana eu vou fazer a jornada dos ganhos explosivos e você pode participar dela gratuitamente. A questão também atrelada aos grupos sociais, econômico, político, religioso, enfim. E também a interferência diacrônica, que é a interferência no âmbito do tempo. As mudanças que vão sendo praticadas, que vão ocorrendo ao passar do tempo, ok? Então, diante disso, a nossa variação se divide nesses 4 pontos aí. A variante histórica, também chamada de variante temporal, a variante geográfica, também chamada de regional, a variante social, em que a gente percebe os grupos, né? A idade, o sexo, o gênero, a religião, a profissão, tá? A classe social, e a situacional, também chamada de contextual, aquela em que a gente entende a necessidade de escolha da linguagem de acordo com os diferentes contextos comunicativos, ok? Bem, quando a gente olha para esse universo da variação, é muito comum nós nos depararmos com algumas situações em que as pessoas dizem que fulano fala errado, fulano escreve errado, fulano se comunica errado. E errado é nós acharmos que há esse erro. Vamos nos lembrar de um dos principais pontos levantados por mim lá no iniciozinho do ano, quando nós falamos sobre comunicação. Toda língua, seja morta, seja viva, foi desenvolvida com um intuito. Que intuito é esse? O de comunicar. Se essa língua foi capaz de comunicar, ela cumpriu o propósito. Então, o usuário da língua, ao se apropriar dela, ao fazer uso dela, conseguir, né, se ele conseguir se comunicar, não existe erro. A gente só pode determinar que houve erro se, e somente se, a pessoa não conseguir travar comunicação. Então essa coisa de, lá no estado tal, eles falam um português correto, é a melhor construção da língua portuguesa. Isso é mentira, não existe. Não existe. Todas as realidades são incríveis e são plurais. Mesmo nesse estado que defendem, que fala melhor, não se fala homogeneamente, dentro do estado não é igual. Você vai trocando de um lugar para o outro dentro do estado, você vai perceber mudanças. Isso vai acontecer no estado em que eu estou, que é o estado do Rio de Janeiro, isso vai acontecer em São Paulo, isso vai acontecer em Minas, em todos os estados. Não existe um estado que fale melhor o português que o outro. Todos falam dentro de uma realidade daquele universo, ok? Bem, então, é muito importante que nós tenhamos cuidado com essa ideia de erro. Porque quando a gente fala de erro, ou a gente entra nessa questão no que diz respeito a pessoa não ter conseguido de fato se comunicar, ou o erro está atrelado ao âmbito normativo, ou seja, houve um erro na pontuação do texto, foi colocada uma vírgula para separar o sujeito e o predicado, e isso não é o correto do ponto de vista gramatical. Quando, na verdade, o ideal é nós trabalharmos com a noção de adequado ou inadequado, quando se trata desse tipo de situação. Então, na comunicação, o ideal é nós pensarmos que existem adequações
para a linguagem e inadequações a depender dos contextos em que estamos inseridos. Então vamos tentar mudar isso para que a gente não saia por aí cometendo um erro, que é essa correção desenfreada ao ponto de achar que existe um único caminho da língua portuguesa a ser seguido aí, ok? Bem, mitos sobre a questão linguística. O certo é falar assim porque se escreve assim. Não existe isso. Por quê? Obviamente, cada lugar tem uma interferência fonética, tem uma realidade falada diferente. Então não existe o correto é falar assim. O correto é falar de acordo com a necessidade daquele grupo, desde que você consiga justamente estabelecer comunicação. Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Claro que não. Nos dois países, nós temos a língua portuguesa como língua nativa, como língua oficial, ou seja, o idioma a ser estudado, a ser levado para as escolas, ok? Então não existe um lugar falar melhor que o outro, os dois lugares falam a mesma língua com duas vivências diferentes. Português é muito difícil. É tão difícil que você se comunica por meio dele. É tão difícil que você o domina. É tão difícil que você consegue fazer mudanças, você consegue fazer enxertos, alterações na língua. Então, vamos desfazer essa informação, porque não é. A língua portuguesa, assim como qualquer outra língua, é uma língua dotada de regras, é uma língua que possui variantes. Então, se você for aprender o inglês, é a mesma coisa. Você tem ali o inglês voltado para o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos, o inglês do Canadá, que são realidades distintas. Então, não adianta querer criticar, a gente precisa parar com essa síndrome de vira-latismo, de achar que o que é nosso não é legal, não é bom. E isso acontece na nossa língua. A nossa língua é nossa identidade, a nossa língua é nossa cultura também, tá? As pessoas sem instrução falam tudo errado, mas tudo errado do ponto de vista de quem e do quê? Aí isso daqui entra naquela noção de que a gente acabou de falar, de erro e adequação. Elas podem cometer erros gramaticais, mas elas conseguem estabelecer comunicação? Conseguem. Então elas dominam as outras variantes. Lembrem-se do que a gente falou. Língua é um conjunto de variantes linguísticas. E entre todas as variantes, uma foi escolhida para ser considerada a linguagem normativa, aquela que vai ser ensinada na escola para que nós possamos aí conseguir exatamente uma comunicação em todos os lugares. Por quê? A depender da região, da realidade, a gente tem uma linguagem muito distante, tá? O lugar onde se fala melhor o português é o Maranhão. Não é. Mentira isso. É aquilo que eu estava falando do estado, né? O Maranhão tem a realidade linguística dele, assim como todos os outros estados têm. Então, é a mesma coisa. Ali e em qualquer outro estado, a gente tem variação linguística e existe também a questão cultural atrelada ali. Então, isso tudo aqui é mito, ou seja, é mentira levada adiante, reproduzida. E a gente precisa começar a cortar esse mal pela raiz, ok? Bem, vamos começar então agora a falar da variação temporal, também chamada de variação histórica, e o nome técnico para ela é variação diacrônica. Crônica vem de cronos, tempo. E aí lembra do gênero crônica, né? Que também tem essa ideia de uma narrativa que se desenvolve ao longo do tempo. Bem, na variação temporal, a gente percebe que a língua sofre alteração ao longo do tempo. E essas alterações são variadas. Por exemplo, eu peguei uma situaçãozinha só aqui, mas vou citar outras. A palavra pode vir
sofrendo um encurtamento, alteração. Ela se mantém na língua, continua sendo usada, mas ela vai sofrendo alteração. Como que aconteceu com você? Lá atrás era vossa mercê, depois vosse mercê, depois vós me ser, depois vassum ser, depois vancê, depois mecê e chegamos ao você. O você é a última etapa atualmente registrada em dicionário, registrada como ortografia oficial. No entanto, nós já encontramos uma evolução a partir da oralidade, que é o C e o C, que são as formas coloquiais desse tipo de construção. Então aqui a gente tem um exemplo de uma palavra que foi sofrendo alteração ao longo do tempo. Ela foi evoluindo. Repara que antes, vamos vir aqui na primeira, ó, vossa mercê. Nós tínhamos 4 sílabas. Quando chegamos ao você, nós passamos a ter 2 sílabas. Essa palavra passou por um processo de economia linguística. Ou seja, ela foi sofrendo alterações de modo a receber um encurtamento, a diminuição da palavra. Mas a gente tem outros processos também conhecidos como variação temporal, variação histórica. É o caso aqui, por exemplo, que a gente pode perceber, né, em escritos antigos. Algumas palavras, né, eram escritas com o C antes do T, eram escritas com o PH no lugar do F. E aí, com o passar do tempo, essas ortografias foram sofrendo alteração, foram voltando, né, a um processo também de economia, mas numa construção melhor. Reparem aqui, por exemplo, nessa palavra, ó, sintomas com Y, o P e o T, né? E aí depois, ó, a gente tem uma substituição, sintomas. Olha aqui, ó, essa outra palavra, ó, físico, com PH e o Y. Então, esse tipo de construção começou a sofrer alteração, a substituição de algumas letras ou a retirada de outras. É o caso do P aqui, que sai nos sintomas. É o caso do C em contacto, que sai e vira contato. E a substituição do PH pelo F, por exemplo, em telefone, em farmácia. Vocês devem conhecer muitas Fernandas, Filipes, Fábios, né, com PH, porque era muito comum esse tipo de construção, tá? Não é à toa que a gente tem uma propaganda de uma escola /cursinho, né? Escreva seu futuro, e aí ele brinca com isso, porque a palavra futuro começa com F, e o PH justamente traz o som do F, ok? Além disso, a gente tem a situação também seguinte: eu tinha uma determinada realidade no passado, e havia necessidade de nomear os seres desse passado. Com o passar do tempo, esses elementos deixam de existir ou caem, né, no desuso. Consequentemente, novos elementos surgem e, com isso, novos nomes também. Aqueles termos usados caem em desuso. Exemplo, videocassete. Alguém aqui ainda tem? Não. Né? Ninguém mais tem videocassete. DVD. Tem ainda? CD. Eu tenho. Não, CD eu tenho. Disco de vinil. Tem. Mas são coisas que a gente não vê, né, com frequência. Ou seja, a palavra ainda existe, a nomenclatura dos seres ainda existe. No entanto, como a gente não tem o contato com esses seres, a gente vai deixando essas palavras de lado. E aí a gente passa a usar outros termos, porque outras coisas vão surgindo no lugar disso. Então a gente passa a ter, por exemplo, pendrive. A gente deixa de ter o CD e o DVD e o disquete e passa a ter o pendrive, o HD externo, né? Outras evoluções. E à medida
que esses seres também forem sendo considerados ultrapassados, eles vão ficar de lado e outras coisas. Até mídia digital. Mídia digital, exatamente. Mas nem a física. Exatamente. Então, assim, vocês devem com certeza... Alguém botou ali... Ainda peguei a época final do videocassete, disquete, CD e DVD. Eu também, gente, sou novo e também peguei toda essa época aí. Mas, ó, vocês devem ter, obviamente, contato, né, ou lembrança com avô e avó de termos que só eles usavam na família. Porque a época deles, esses termos eram usados. A minha avó, por exemplo, usava ceroulas. Ela sempre usava esse termo. E a gente já não usa mais esse termo, essa nomenclatura, né? Então, é muito interessante você observar como as gerações se comportam linguisticamente falando, porque vocês conseguem perceber nessa mudança de geração a mudança também de escolha vocabular. Então, tem alguma palavra, alguma expressão que vocês já tenham ouvido os avós de vocês falando, que vocês já tenham parado para se perguntar, poxa, o que era isso? E agora vocês sabem, e, né, com o passar do tempo, vocês entenderam, tá? Então mandem aí também pra gente poder reviver um pouco isso, ok? E aí, eu trouxe um exemplo aqui de uma música da Maiara e Maraísa, que traz essa questão já temporal também. Então ela bota assim, ó, sabe o que você tem sorte que você beija bem. Repara que não é um problema que ela não... a pessoa que fez a letra, né, que eu não sei se a letra é delas mesmo, não é um problema para ela a palavra você, não é que ela não saiba escrever, ela sabe. Só que por uma questão de licença poética, de garantir ali a divisão silábica, de permitir essa construção melódica, aqui usou-se o você e aqui ser. Tá? Então o ser é uma evolução que se permite hoje, que há pouquíssimo tempo, e aí, né, numa questão talvez de uns 15 anos, 20 anos, é pouco tempo. Nesse período talvez nós não tivéssemos esse ser, isso não fosse admitido, e hoje em dia já é. Você é a corda bamba que eu aprendi a andar, sabe o que você tem sorte que você beija bem. Só me deixar ir, porque sabe que eu vou voltar. Época do DVD e CD PlayStation 1 e 2, muito bom. Sonoridade. Ninguém mandou a palavra dos avós, né? Eu queria saber o que os avós de vocês falavam, para ver se eu já ouvi alguma coisa. Brotinho! Quem mandou? Peter Parker. Caraca, Brotinho! Gente, isso daí realmente, quando eu ouvia isso, quando eu era criança, eu ouvia isso dos adultos também. Hoje em dia eu não ouço mais. Muito boa essa. Muito boa mesmo. Caraca, boa mesmo, de verdade. Enfim, vamos resolver essa questão aí, aqui, e aí vocês podem ir mandando que eu vou olhar, tá? Felipe, canta aí pra nós. A próxima eu canto. Eu e Racine. Não vou cantar sozinho, não. Botei o Racine no meio. A minha falava lorotas. Cara, eu ouço lorota ainda hoje, né? Lorota é mentira. Arriba. O que seria arriba? Manda aí pra gente, Gabriela. O que vocês... né? O que a sua avó chamava de arriba? Incumbência ainda existe, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos... Bem, vamos pular o texto e vir aqui pro enunciado. Ó. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico, de uma diversidade técnica, de uma descoberta geográfica, de uma apropriação religiosa ou de um contraste cultural. Precisamos ler o texto para resolver essa questão, tá? Não há possibilidade de, nesse caso, resolvê-la sem a leitura do texto. Por quê? Ele diz que é o significado da palavra a partir do que está no texto. Bem, mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência do ouro na região. Em idioma nativo, mandingue significava terra de feiticeiros.
a palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Qual o gabarito que vocês mandariam para essa questão aí? Caçarola. Caçarola a gente já não vê tanto hoje, né? Samba canção ainda existe, a cueca samba canção, gente. Minha avó costumava falar tipo, me dá isso aqui pra mod eu limpar. Tá, mas aí, esse mod eu limpar, isso não é uma variação temporal. É mais um jeito típico, que é algo de uma região, de um grupo social, tá? Eu tô falando mais daquelas palavras, fotografia. Eu acho que as pessoas usavam mais fotografia. Hoje a gente usa foto, né? Antigamente as pessoas falavam mais fotografia, realmente. Hoje em dia a gente usa foto. A própria palavra porta-retrato é uma palavra pouquíssimo usada hoje em dia, porque as pessoas não têm mais o hábito, né, de revelarem ali as fotos. Galeria. Né? Galeria, exatamente. Então, assim, o porta-retrato existe, mas é uma palavra que está ficando um pouco aí no desuso, ok? Levanta aí pra mim, Racine, pra eu ver o que a galera tava mandando lá em cima, que eu vi a letra A aqui, mas eu não vi lá em cima. Tá todo mundo na letra A, não é isso? Um ali mandou a letra C, mas de um modo geral, povo na letra A. Vamos rufar os tambores então, Racine, por favor? Contexto sócio-histórico. Por que sócio-histórico? Repara, era a denominação que, no período das grandes navegações, ele já te situou na questão histórica. Os portugueses davam a costa ocidental. E aí, ele fala que isso ganhou, né, um significado a partir de um contexto histórico. E por que social? Porque ele fala justamente de o diálogo entre a sociedade. Era o diálogo entre os portugueses e os povos da África Ocidental. Então, nesse contexto social em que a coisa acontecia, eles denominavam. Com o passar do tempo, a palavra acabou virando sinônimo. Isso é com o passar do tempo. Então, a questão histórica. Portanto, gabarito, letra A. Diversidade técnica. Você não tem uma diversidade técnica aqui. Não é um termo técnico. E aí um termo técnico é um termo usado numa área específica. E essa ideia de diversidade seria uma ideia de apresentar variedade. Não é o caso. Descoberta geográfica. Ele não faz, apesar de, né, citar ali o nome de um lugar, de fazer referência a um lugar, ele não fala de ser uma palavra daquele lugar, ok? Apropriação religiosa. Também não. A apropriação religiosa é quando, na verdade, apropriação, né? É você apropriar-se de algo que não é seu e usar fora de um contexto. E ali não, eles usaram dentro do contexto, a palavra é jogada dentro do próprio contexto da situação em que acontecia aquilo que eles achavam que era exatamente, né, algo voltado aí para uma feitiçaria, para uma magia. Contraste cultural, também não tem a ver com contraste, eles chegaram, viram uma realidade, havia aquela palavra naquela situação, eles denominavam daquele jeito, ponto. Então não existe uma oposição. Tá? Existe ali o entendimento do contexto em que eles estavam e, com o tempo, essa palavra foi atribuída aí à ideia de feitiço e de sortilégio. Beleza? Bem, passando para a próxima, a gente vai falar da variação situacional, também conhecida como variação contextual. O termo técnico dela é variação diafásica. A variante diafásica é aquela em que a gente entende o usuário da língua como um conhecedor de fato dessa língua. Ele é um conhecedor exímio, ele é perfeito, né, enquanto conhecedor. E justamente por ser um conhecedor de fato, ele entende que para cada contexto há necessidade de adequar o uso dessa linguagem
para a sua comunicação. Então, por exemplo, quando você está em uma situação de comunicação com os pais e eles dizem assim: ô moleque, olha lá como é que você fala, eu não sou seus coleguinhas não. Ele está dizendo para você o seguinte: esse jeito de falar é ok, não comigo. É ok com os seus amigos. Ele entende que aquele linguajar é um linguajar adequado para o contexto informal com os amigos, mas não dentro de casa. Dentro de casa, você precisa adaptar exatamente a sua linguagem, assim como a gente faz adaptações a todos os contextos. Então, a gente vai a uma entrevista de emprego, a gente precisa ser polido. A gente vai escrever uma redação do Enem, a gente precisa seguir a norma padrão. Então, dentro desse universo, a gente adapta. Eu costumo dizer o seguinte, para fazer uma associação que acho muito interessante. A gente tem roupa específica para cada lugar. A roupa que a gente vai à praia é sunga, bermuda, camiseta, biquíni, maiô, né, um vestidinho mais largo. Ou seja, roupas leves. Ninguém vai à praia de terno e gravata, de blazer, né? Ou seja, existe uma roupa para aquela situação. Um casamento, obviamente que hoje a gente tem diversas visões de casamento, tá? Mas quando se pensa em casamento, a gente pensa automaticamente naquela imagem da noiva, de branco, entrando na igreja, o homem de terno e gravata. E aí, os convidados estão todos em roupas de trajes finos. É claro que, mais uma vez, existe um casamento na praia, que você vai de chinelo, mas eu estou falando desse casamento que a gente já construiu socialmente, dessa ideia que a gente já construiu. Então existe uma roupa para esse evento. Ainda que você vá para um casamento na praia, existe uma roupa para aquele evento, que não é a roupa que você usa para dormir. Por exemplo, existe uma roupa para dormir. Com a linguagem é a mesma coisa. Com a minha família, eu me comunico num nível de linguagem. Com os meus amigos, eu me comunico em outro nível. Ainda tem isso. É muito interessante. Se vocês tiverem essa situação, parem para analisar. Quando vocês estão entre os amigos, a linguagem é uma. Se vocês estão na casa do amigo, com os pais do amigo, vocês já tentam, né, ficar mais polidos, mais contidos para os pais do amigo não fazerem mau juízo de vocês. Isso é muito comum. Então a linguagem, ela vai sendo adaptada de acordo com o contexto e com os receptores que nós temos. Nesse nível, nessa variante, a gente tem os níveis da linguagem. Aquela linguagem que vai, né, do informal até o formal, ok? Então, reparem aqui, por exemplo, nessa charge. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta, e o português? Aí varia. E que ela mostra aqui? Que, na verdade, ela não domina a língua portuguesa. Numa entrevista de emprego, o que se espera nesse tipo de contexto é que a formalidade prevaleça, é que a formalidade esteja a cargo daquela comunicação. Eu não posso escrever um e-mail para o meu chefe achando que eu estou falando com um colega e botar, fala aí, mano, tudo bem? Não posso. Eu não posso chegar a uma entrevista de emprego e falar, beleza com tu? Como é que tu tá, meu irmão? Não posso. Eu não sou íntimo dessa pessoa. Eu preciso respeitar as hierarquias e os contextos comunicacionais, ok? Bem, quando a gente está no âmbito da informalidade, há uma ideia de não se preocupar com a pronúncia das palavras. Essas pronúncias são mais livres, elas são mais simplificadas, garantindo unicamente a questão da comunicação, tá? Então, ó, nós, vocês, tá bom, não vou, não quer, tá bem, são construções típicas da nossa linguagem informal. Quando eu vou para o âmbito da formalidade, existe uma preocupação maior com essa pronúncia, de pronunciar as coisas mais pausadamente, de parar para pensar no que vai falar, justamente para não cometer nenhum deslize, para garantir que a comunicação, além de
de ser entendida, para que ela possa ser bem construída também. Na informalidade, a gente tem expressões que são típicas da linguagem oralizada. O aí, o daí, o então, o mais, o né, o nem, o tipo assim. Enquanto que na formalidade, a gente opta por não usar. E se acontecer, a gente tenta fazer uma correção naquele contexto. Na informalidade, a gente percebe problemas na concordância. Nós vai, a gente vamos. Enquanto que na formalidade há uma preocupação maior com isso. Então, falar pausadamente ajuda a garantir essa concordância também. Na informalidade, a gente mistura as pessoas gramaticais. Então, reparem aqui, ó. Você sabe que te enganaram. Você é um pronome de terceira pessoa. O te é um pronome de segunda pessoa. Isso infringe as regras gramaticais. Por quê? As regras gramaticais dizem que, ao optar por uma pessoa gramatical, o meu discurso deve ser todo mantido ali, que é o que a gente chama de uniformidade no tratamento. Então, na formalidade, a gente garante a uniformidade. Ou seja, esse tipo de frase aqui, né, seria, para cá, substituída, tu sabes que te enganaram. Porque aí o tu é segunda pessoa, manteria a mesma pessoa gramatical do te. Ou, se eu quiser manter o você, eu teria que trocar o te por um pronome de terceira pessoa. Então, você sabe que, e aí quem engana, engana algo ou alguém. A pessoa com quem eu estou falando. Então, eu poderia substituir pelo o ou pelo a. Então, você sabe que o enganaram, que a enganaram, porque aí o você é de terceira pessoa e o e o a também pronomes de terceira pessoa. Então, manter a pessoa gramatical é uma característica da formalidade, ok? Bem, reparem aqui nesse exemplo dentro da música A Casa de Vinícius de Moraes. Acho que vocês conhecem, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Aí repara, o Vinícius de Moraes escreveu esse texto voltado para uma criança, para falar da primeira casa em que a criança vive. Que casa é essa? A barriga da mãe. E aí ele está falando que é uma casa muito engraçada, ela não tem teto, ela não tem chão, não tem como ele dormir na rede. E aí olha aqui, ó, ele não podia fazer pipi. Esse tipo de linguajar é uma linguagem voltada para o universo infantil. Ou seja, ele fez uma adaptação da linguagem para o contexto infantil. Nós entendemos, sim, mas é preocupação maior com o público-alvo, que é o público da criança. A criança fala pipi, eu quero fazer pipi, né? Então, ele usou isso daí. É uma linguagem mais informal aqui no pipi, justamente para poder atingir o contexto, o público que está inserido no contexto comunicacional em que ele lança a música, ok? Belezinha? Bem, temos então mais uma questão aqui para resolvermos. Vamos pular o texto e, havendo necessidade, a gente volta nele, ok? No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, deselimina esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca, vamos precisar ler,
Letra A. Os desvios linguísticos cometidos pelos personagens no texto. B. A importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. C. A distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. D. O relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. Ou E. A valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Então precisamos ler o texto, e o texto diz o seguinte, ó. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada, esse de, né, antes de ateu, aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou: "Deselimina esse, Cabeludinho!" Eu não deseliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade: "Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler." Aquele A preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Qual o gabarito que vocês mandariam para essa questão? Com essa reflexão, a partir desses usos que ele traz no texto, o autor destaca exatamente o quê? Os desvios linguísticos, a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua, a distinção clara entre o que é norma e as outras variedades, o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as férias, ou a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Qual o gabarito que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Caraca, morri e não sabia que essa casa era a barriga da mãe. É, exatamente, viu? Nós somos cultura. Bem, a galera tá mandando letra E aí no gabarito, não é isso? Chegaram umas 2 ou 3, mais gente. Umas 5 pessoas mandando letra C, mas de um modo geral o pessoal tá na letra E, né? Vamos rufar os tambores, por favor, Racine? Por que não é a letra C? Letra C, a distinção clara entre norma culta e as outras variedades da língua. Ele não fica fazendo uma distinção, ou seja, ele não fica fazendo a diferença. O correto era dizer isso, por causa de... Ele não justifica, muito pelo contrário. Ele diz que aprendeu muito num ambiente lúdico, porque ele estava de férias, brincando, se divertindo e prestando atenção em tudo. E à medida em que ele presta atenção, ele começa a dizer que tudo aquilo soa como poesia, porque é lindo. Ele chega a dizer que ele não gosta das palavras engavetadas, que são justamente, é uma crítica que ele faz, né? É justamente usar a palavra dentro da norma, da regra. Ele está falando que esse universo da coloquialidade é poético. Quando ele fala, por exemplo, do não sei a ler, relacionado ao vaqueiro, ele fala que esse A, antes do ler, amplia a sensação de solidão daquele vaqueiro. Então, isso é um olhar poético que ele atribui a uma linguagem
coloquial, a uma linguagem que está se manifestando naquele universo. Por isso, letra E e não a C. Ele não vai fazendo distinção, ele não vai criticando esse uso e chamando atenção para o que é correto ou adequado do ponto de vista da norma gramatical, beleza? Bem, a gente vai encerrando esse assunto por aqui. Na semana que vem, há a continuidade. A gente ainda vai falar sobre variação linguística, a gente vai falar dos outros 2 tipos, tá bem? Mas, se tiver ficado alguma dúvida, você já pode ir lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda dúvida, que na primeira oportunidade eu terei maior prazer em poder ajudá-lo, beleza? Beijo imenso pra vocês, uma ótima semana e até quarta que vem, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan, valeu, Racine. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.